Começa agora Sotaques do Mundo, o único podcast produzido e apresentado por refugiados que traz um olhar diferente sobre migração e refúgio. Com histórias e experiências contadas por quem viveu na própria pele os desafios e acertos na chegada a um novo país. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio de Sotaques do Mundo, com Marifer Vargas e que fala Carlos Escalona. No episódio de hoje vamos falar sobre o acesso a políticas públicas para migrantes e refugiados. Como é isso, Mari? O acesso a políticas públicas não é mais que outra coisa que brigar pelos direitos que a gente tem. Sim? É saber e se empoderar dos direitos que a gente tem como migrante e refugiado e que não faz nenhuma diferença de algum outro brasileiro, certo? Eu posso tranquilamente ir no SUS, eu posso tranquilamente ir no CRAS e solicitar tarifa social para energia elétrica. Quem me impede isso a mim? Por ser fato de ser estrangeira? Não. Você também poderia tirar um CPF, Posso tirar CPF, tenho o direito a tirar o CPF, tenho o direito também a tirar meu documento, a fazer meu documento. Os filhos nas escolas? Filho na escola, em atividades escolares de contraturno, na creche, sei lá. BPC para minha mãe idosa, para seu pai idoso. Ou seja, a gente tem acesso a tudo. Mas como você cria essas políticas públicas? Acho que é melhor trazer nossos convidados. Vamos lá. Que eles vão chamar a gente que sabe, né? Melhor. A gente só sabe a prática, mas não a teoria. Exatamente, tá? Hoje, peraí. O que temos hoje? Hoje temos fogo aqui. Fogo no porquinho. Hoje temos a Manuela Santujo. Ela é advogada e assessora jurídica do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Migrante. É graduada em Direito pela PUC, São Paulo. É graduada em Letras. Ela fala árabe, escreve árabe e entende árabe. Que bom. E política pública. É fácil para ela, né? Pela Universidade de São Paulo. Você está preparado para esse currículo que eu vou falar agora? Ainda temos tempo para falar desse currículo. Tá. E temos a Victor Dubecchio. Ele é advogado e mestrado em Direito Internacional pela USP, professor da Casa do Saber, consultor em Direitos Humanos e Socioambientales, comboio da Amazônia inteira para ONGs, governos e na Golden Association, pesquisador do Núcleo de Estudos Populacionais da Unicamp, rei da bateria do bloco de Barra Funda, sócio de Bastos do Becker, isso é brincadeira, gente, que é uma consultoria em imigração, foi consultor jurídico na ONU Migração, coordenador do Promigra e filho de Dona Sossô. Gente, por favor, sejam muito bem-vindos. Obrigado por vocês toparem estar conosco aqui no nosso episódio de Políticas Públicas em Sotaques do Mundo e estamos muito felizes e muito agradecidos por você estar aqui. Realmente. Ai, gente, muito obrigada pelo convite. Agora que você falou que eu falo árabe, eu vou ter que falar, eu vou passar vergonha. Não, vou falar não, vamos super vergonha não. Mas, de verdade, estou muito contente, muito feliz. É o primeiro podcast de você? Sim. Uhul! Gente, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, inclusive nesse podcast de vocês, porque eu estou feliz que vocês estão produzindo isso. É um espaço muito bacana que vocês ocupam. Eu queria só fazer uma pequena correção na minha biografia que precisou aqui. Eu sou fundador e presidente do fã-clube Marifer Vargas e Carlos Escalona também. Opa! Que abrange toda a família, inclusive a dona Carmen Vargas. Então, esse ponto é muito importante também. Tá bom. Muito obrigado. Eu vou colocar no meu currículo também, que agora sou amiga do Manuela e sou amiga do Victor. Nossa, maravilhoso. Gente, aqui vamos falar sobre as políticas públicas, mas a gente sabe como é que ter seus acessos, mas como o Estado ou como o município, ele cria, ou quais as necessidades que eles veem, como eles, como chama? Ver as necessidades para criar uma política pública. Como é que você faz esse mapeamento das necessidades na população para criar X política pública? Já seja tanto para migrante, refugiado, e a mesma população brasileira, ou essas políticas públicas que incluem a todos os grupos, a todo o país, certamente.
Bom, eu posso falar de São Paulo, né? Que é o Sim, nós que escutamos aqui. eu conheço mais de perto. Aqui em São Paulo, existe o Conselho Municipal do Imigrante e existe um movimento, né, de imigração muito forte e lideranças, né, migrantes, enfim, que vocês conhecem, que todo mundo aqui conhece, e que tentam levar a pauta migratória para dentro da Câmara dos Vereadores e tudo mais. O que eu percebo em relação à criação das políticas públicas é que, como migrantes não votam, existe um certo desinteresse por parte dos vereadores. Interessante esse negócio aí. A gente está e não está. Importa e não importa. É instrumento para fazer política, mas não é tomado em conta na política. Sim, então é uma situação em que às vezes já aconteceu, né, de por exemplo, lá onde eu trabalho no CEDIC, tentar um diálogo com determinadas pessoas, mas o vereador praticamente fala, olha, essa população não me faz interessa. número. Não, porque não vai refletir em voto, então eu prefiro me dedicar a esse outro projeto aqui do que outro. Mas existem, claro, vereadores com quem dá para dialogar, com quem dá para conversar. Inclusive tem uma PL que é o Gabinete do Suplicy, junto com a Rede de Promoção ao Trabalho Decente, que está tentando criar uma política pública aqui em São Paulo contra o trabalho escravo e que está tentando criar essa legislação específica para a cidade de o que a gente vai fazer com os resgatados, o que a gente vai fazer com as empresas, como impedir que as empresas, enfim, participem de licitações do município e tudo isso. Então, existem sim vereadores com quem dá para conversar, mas a impressão que eu tenho, assim, principalmente quando a gente fala de política pública municipal, é que muita gente não quer falar sobre isso porque não vai refletir em voto. Me sinto utilizada. A Manu trouxe essa questão das políticas públicas municipais, estaduais, né? Eu acho sempre interessante a gente pensar assim, as pessoas, elas moram no município, né? Então, é importante, claro, a gente ter políticas públicas em âmbito nacional, e a gente já fala um pouco aqui da lei de imigração, que é uma lei de abrangência nacional, né? Mas, de fato, existe uma deficiência muito grande em contemplar essas populações. Isso que a gente está falando de São Paulo, da cidade que talvez tenha as políticas públicas para migrantes mais avançadas do país, assim. Então, a gente tem que pensar também como que isso respinga em outros lugares em que esse assunto nem chega, né? Em que há um interesse muito menor e que não necessariamente há uma população migrante menor também. Tipo assim, seria, desculpa também, o caso do Roraima. Acho que foi um estado menor, não estava acostumado, chegaram e teve que essas políticas públicas adaptar e fazer tudo na prática. Na hora, então... Com certeza. Não tem como comparar essas políticas públicas de lá com São Paulo, que já tem uma tipo de experiência. Eu até ia a perguntar isso. Né? As políticas públicas, elas não são iguais em todos os estados, ou sim? Tem algumas que sim, outras que dependem do município, dependem do estado, como é que funciona? Elas são independentes, assim, existem políticas públicas municipais feitas pelo município, pela Câmara, pelo Poder Executivo, existem as políticas estaduais e existem as políticas federais. Mas acaba, como o Vitor falou, né, as pessoas vivem no município, então as políticas que são, assim, não diria mais importantes, mas que as pessoas sentem mais no dia a dia, são as políticas municipais. Entendi. E acho interessante a gente pensar também, né, o Carlos trouxe o caso de Roraima, que é o estado com a menor população do Brasil, o menor PIB do Brasil também, né? Isso, claro, tem um reflexo em quanto pode ser investido nessas políticas públicas, né? A gente, fazendo o comparativo de São Paulo, né, que é a maior arrecadação do Brasil, isso tem um impacto que a gente tem que considerar também. E me ocorreu aqui também da gente pensar, por exemplo, cidades do Sul, que tem plantas frigoríficas que empregam muitos migrantes, né? A gente sabe que, inclusive, o trabalho nas plantas frigoríficas ele é muito degradante, inclusive mais degradante que as pessoas que cortam cana, por exemplo. Então tem uma escala assim, né, de quanto esses trabalhos impactam na saúde física e mental das pessoas. E essas plantas elas contratam muitos migrantes por diversos motivos. Primeiro, também tem essa questão da produção da carne halal, né, seguindo os preceitos do Islã, que tem que ser inclusive produzida por um muçulmano. Mas existe também uma questão que é você empregar pessoas que estejam menos conscientes dos seus direitos trabalhistas. E isso, claro, permitir abusos, né? Imagina uma planta frigorífica em que a pessoa fica lá
trabalhando em temperaturas super baixas, num esquema de produção que ela não pode sair para ir ao banheiro, parar um pouco para descansar. Os acidentes de trabalho são muito graves também. Claro, é conveniente você ter pessoas que tenham menos acesso a esse tipo de conhecimento, à justiça e etc. E essas plantas, elas em geral estão localizadas em cidades pequenas próximas a pontos de produção de gado. Então, claro, é isso que a gente falou. Não necessariamente as políticas públicas estão naquelas cidades que têm maiores contingentes populacionais de imigrantes. Isso é um ponto que a gente tem que se atentar também. E, claro, fazer esse apelo de que haja conscientização por parte dos governantes locais em atender essas populações, independente disso reverter em voto ou não, né? Então, o fato, pegando que o relato do Victor, de que os migrantes e refugiados, por exemplo, em Roraima funciona um esquema assim. Tem a Operação Acolhida, sim, e tem um projeto, tem um trabalho feito que vamos interiorizar já com uma vaga de emprego, sim? E muitas pessoas vêm para o sul, para essa empresas frigoríficas. Tem muita gente que vai também, como se chama, para Mato Grosso, em outras localidades onde precisam de mão de obra para trabalhar, certo? Aí o assunto é o seguinte: a gente sendo migrante ou refugiado, o simples fato de ser isso, de ser migrante ou refugiado, garante a igualdade de direitos com o brasileiro? Bom, eu vou lançar um argumento jurídico aqui, depois a gente desconstrói ele. Assim, eu acho que é interessante, né, a gente pensar que as políticas públicas, elas muitas vezes começam na lei. Né? Então, isso é muito importante, sim, porque você ter isso escrito no papel e valendo juridicamente é um primeiro passo muito importante. E claro, existe um abismo para garantir que isso seja de fato empregado. Então, assim, na prática, né, os migrantes e refugiados, eles têm, na maioria, os mesmos direitos que as pessoas que nascem no Brasil. Tirando essa questão do voto, alguns cargos públicos que também não podem ser ocupados por migrantes. Mas, inclusive, essa questão do voto, tem um projeto de lei que está parado, até onde eu sei, para autorizar migrantes a votarem em eleições regionais. O que faria muito sentido, né? Eu até, assim, claro, questiono, mas entendo ser uma questão mais delicada esse ponto dos migrantes votarem nas eleições nacionais, porque tem toda uma discussão de soberania e tal, mas assim, a gente falando em eleições municipais, eleições estaduais, poxa, os migrantes precisam estar nesse processo decisório também, inclusive para ter voz ativa na cobrança disso aí, né? E para contornar esses absurdos que a Manu trouxe dos políticos falar, não, isso não é uma população de interesse para mim, porque ela não reverte em voto, né? Mas assim, pensando, né? Bom, primeiro a nossa Constituição ela garante, né, que todos, brasileiros e estrangeiros residentes no país têm os mesmos direitos que todas as pessoas são iguais perante a lei. E a nossa lei de imigração, ela é um instrumento muito interessante, assim, ela é muito avançada. A gente pode dizer que, pelo menos no papel, esse é um ponto que o Brasil é bastante progressista, se a gente comparar com outras nações do mundo e outras legislações sobre questões migratórias. E ela tem diretrizes muito interessantes, assim. Então, por exemplo, nossa política vou fazer um juridiquês aqui, até anotei, né? A política migratória brasileira ela é regida pelos princípios e diretrizes do desenvolvimento social, do desenvolvimento econômico, cultural. Isso é uma coisa que os migrantes precisam acessar, né? Igualdade de oportunidade de tratamento, acesso livre a serviços, né? Então, assim, na lei isso está garantido. Isso é muito importante, porque quando a gente se depara com um caso em que a pessoa tem um acesso desses negado, a gente pode bater de frente e falar, tá na lei aqui, né? O banco, ele é obrigado a abrir a conta para o migrante. É a coisa uma das coisas mais difíceis do mundo. Pois é. Abrir uma conta no banco. Exato. E tanto que o nosso artigo 4, ele assegura o acesso à abertura de conta bancária, né? Isso, para vocês terem noção como isso é uma coisa, né? Vocês têm noção de como melhor do que eu. A gente sabe como é que é. Mas sabe pro pessoal aqui, que nos escuta aqui, que talvez aqui não na saiba. sabe. Né?
eles, assim, isso é uma questão tão delicada que a gente precisou colocar na lei que o migrante pode ter acesso a abrir uma conta, né? E claro, eu não posso mencionar isso sem lembrar daquele caso do menino Brian, não sei se vocês conhecem, que foi justamente por essa dificuldade de famílias acessarem os bancos. Tem muito migrante que guarda dinheiro em casa, guarda dinheiro embaixo do colchão, né? E aí teve um caso super triste de uma oficina de costura em que muitos bolivianos trabalhavam, não tinham acesso a banco, guardavam dinheiro em casa. Quadrilhas começaram a entender essa dinâmica e se especializaram justamente em roubar oficinas de costura, porque elas sabiam que tinha muito dinheiro em espécie. E aí chegou uma dessas aí que foi fazer um assalto desses, tinha um menino chorando, uma criança, o assaltante pegou e matou essa criança, né? Isso foi um grande escândalo. Claro. Uma pena que isso teve que ocorrer, mas houve também uma resposta das autoridades públicas no sentido de trazer instrumentos que reforçam essa possibilidade de abertura de contas, né? E claro, isso também não garante que funcione plenamente, né? Por mais que o Banco Central, por mais que tenha havido inclusive uma política municipal aqui em São Paulo para facilitar esse acesso, os bancos eles dificultam tudo. E muitas vezes esse problema generalizado de acesso a políticas públicas, ele se dá inclusive por falta de capacitação na ponta. E acho também que é por falta de conhecimento, porque e da documentação. Tivesse que a gente está falando sobre a abertura de contas, muitas vezes é porque o atendente não conhece esses documentos. Aí então ele fala, mas você não tem passaporte, você não tem outro documento? Aí, pera aqui, e ele vai falar com outra pessoa que também não conhece, começa a ligar. Pessoalmente, eu tive um problema assim, porque minha carteira de trabalho, ela é verde, não é azul como de você. Então, só por as folhas que são verdes, só porque quando ele colocava no Xerox, aí ficava preto. E por isso, eu não pude abrir a conta. Porque a moça me falou assim, não dá para ver. Então, nossa, era um problema. E quando você tem protocolo de refúgio... Aquele número com 14 dígitos. Antigamente era uma folha, papel, né? Uma folha 4. Nossa. E era só o nome, o número. E a pessoa falava assim, que é isso? Documento. Cadê o RG? Cadê o RG? Ou ele falava assim, tem que levar para o cartório. Não, mas tem o carimbo da Polícia Federal, tudo que é call. Então, muitas vezes falavam assim, mas que brasileiro é esperto e tal. Então, acho que também as pessoas se meio vão autocensurando, falando assim, que brasileiro é esperto e tal. Então, ou eles falavam assim, mas vai lá e pega o documento. Então, acho que é assim de fácil que eu vou chegar com esse documento, que eu vou lá, troca aí o documento. Beleza, tudo bem. Então, eu acho que é muito isso, que não só os bancos, essa falta de conhecimento do documento, acontece muito também nas escolas, tanto na creche, no ensino médio, que pelo sistema, muitas vezes porque são aqueles números 14 dígitos, então só que no sistema não entra todo, fala que não pode. Ou se a gente tem um RNM que começa a letra, depois número, mas eu não posso colocar letras. Aí não pode. Então, tem escolas que já estão acostumadas, que sabem como é, mas tem outras escolas que vai simplesmente falar que não pode. Sim, então, acho que é um desconhecimento dessa documentação, que está na lei, está tudo bonito no papel, mas na prática mas não conhecer a assim. lei não é exonera das faltas que você pode cometer, né? Sim, e acho que também tem muita má vontade, né? Não só desconhecimento, mas especificamente sobre essa questão do banco, a população migrante tem enfrentado um problema muito grande, enfrentou e ainda enfrenta, para sacar auxílio emergencial. E Bolsa Família, Auxílio Brasil. Porque, justamente, existe uma normativa interna da Caixa Econômica Federal que fala que os documentos aceitos são de identificação aceitos são RNM, né, o CRNM, o documento provisório de registro nacional migratório, que é o novo protocolo de refúgio, né, para os lugares que emitem, e o protocolo de refúgio. E só isso. Então, assim, as inúmeras milhares de pessoas que não conseguiram se regularizar por causa da questão, enfim, da Polícia Federal, que todo mundo sabe, que não conseguem agendamento, não tem a documentação que precisa. Essas pessoas muitas vezes tiveram o seu benefício concedido, mas não conseguem sacar. Certo. E a Caixa Econômica não cede. E assim, é um direito da pessoa.
o benefício já foi concedido, já tá tudo certo, o governo já reconheceu que essa pessoa tem o direito de sacar, e a pessoa não consegue sacar. E não adianta, assim, eu tô falando isso porque já foi em algumas agências. Pra quem tá só nos ouvindo, a Manu tá fazendo uma cara de tristeza. Tá. Sim, gente, Tá começando a ficar vermelho. Ela precisa, ela se Dou pra imagina ódio que quando agora. as pessoas chegam com esses relatos, tem aquele, como chama? Como se diz, bate? Taco. Um taco? Vai abater lá na Caixa Federal. Eu tenho na minha mente, assim, a cara de um determinado gerente de uma determinada agência que, enfim, a migrante tinha já, assim, mais de, sei lá, quantos R$1.000 de auxílio emergencial que ela não tinha sacado. E ela não conseguiu sacar nenhuma parcela, porque eles não deixavam com a documentação que ela tinha. E é uma normativa interna que tá acima, né, que tá impedindo acesso a direitos que estão na Constituição, na lei de migração, enfim, tudo isso. Não, e se a gente suma o seguinte, pandemia, Polícia Federal fechada sem atendimento para, seja, ou para renovar documento, porque até pela data do documento não entregam um auxílio emergencial porque está vencido. Não pode ser. Sei lá, esta cara aqui não parece você. Sei lá, qualquer coisa, qualquer justificativa é loável para não permitir o acesso, né? A Polícia Federal fechada, plena pandemia e a gente precisando do dinheiro, né? E isso não é só um relato na Caixa. Em todos os bancos que as pessoas iam, a gente veia inúmeras filas enormes de pessoas remanescentes. Não, espera mais um pouco lá, espera um pouco mais lá. Eles almoçavam, fechavam o horário, não sei o que, a gente ia embora e eu vi mesmo. Fila fora dos bancos, pessoas esperando e o banco fechado, porque eles saem para outro lugar. E assim como é isso, é o acesso à saúde, o simples fato de não ter, por exemplo, médicos ou técnicos de enfermagem que tentem falar a língua, né? Porque tem coisas, eu presenciei uma vez uma mamãe boliviana com um nenê e ela não falava nada, porque trabalhava na oficina de costura, não tem acesso para fazer curso de português, só costura. E aí o nenê ficou doente e ela não conseguia explicar para o pediatra que remédio ela estava dando para o nenê e que sintomas tinha o nenê. E que fizeram? Fulana, uma enfermeira, vem aqui, pega o nenê aí e passa, aqui está a receita, leva ela na farmácia, aí na farmácia do posto. E aí eu perguntei logo para ela, o médico tocou no nenê, olhou, sei lá, falou não, ele só mandou esse remédio aqui, só porque não conseguia entender. Então, a gente não pede, por exemplo, ser tratado com um privilégio. A gente não pede ser tratado, ter um tratamento diferenciado. A gente pede um pouco de sensibilidade. Porque quando vocês, brasileiros, vão num outro país, sim, você também encontra dificuldade. Assim, você fala em super fluido o inglês ou o francês, mas você também vai encontrar-se fora da sua zona de conforto e você também precisa acessar serviços, porque não é que você fala em francês ou em inglês todo o tempo. Então essa dificuldade vai não permitir o acesso diretamente ao serviço, até para pedir um copo de água, gente, para pedir um banheiro, para perguntar que metrô eu pego para chegar, sei lá, na Barra Funda, em Perdizes, e me perdo no caminho e não consigo, né? Então, isso é coisa... A gente inúmeras vezes passou que não permitiam entrar num prédio, porque não entendiam um documento da gente. Então a gente tem que ligar para a pessoa para descer, porque a pessoa tem documento? Não. Tem passaporte? Não. Não. Então não pode. Eu posso entrar num prédio. Exato, né? E aí, a pergunta é a seguinte: quais são aquelas políticas públicas, vamos colocar entre aspas, básicas, a quais a gente tem direito a acessar? Nossa. Não, então, a população migrante tem direito a todos os mesmos direitos sociais que os brasileiros. Então, educação, matricular o filho numa escola pública, auxílio uniforme e auxílio material, que inclusive vou entrar nessa da documentação também. Mergulha. Porque aqui em São Paulo, a plataforma que eles utilizavam para o auxílio uniforme das escolas municipais e o auxílio material era aquela plataforma do Mercado Pago.
E daí... Ai, pode falar nome das coisas? Pode. A gente não tem patrocinante ainda, Ah, assim, então- pode vir a patrocinante. Inclusive, Vou se falar mal de quiserem todo mundo. patrocinar, tá aqui o convite. Não, vamos expor, né? Já falamos de Caixa. Caixa, vem com a gente. É azul, olha. É azul, coisinha. Mudem a normativa. Então... E daí, pra você pegar o auxílio, né, pro uniforme e pro material do seu filho, você tem que se cadastrar. Tinha que se cadastrar, agora mudou. E daí tem outro problema, que eu já vou falar. Mas aí o problema era que eles não aceitavam documentos de outros países. Eles só aceitavam, porque tem que ter o documento do pai e do filho, né? E você tem que mandar a foto e tudo. E eles não aceitavam... documentos de outras nacionalidades, assim, só aceitavam o documento brasileiro, o RNM. E que ainda falavam assim, RNE, né, assim, pessoal, e eles não aceitam e daí a pessoa fica sem o auxílio, não tem acesso ao auxílio que ela tem direito, né, porque o filho dela, ela preenche os requisitos, ela, enfim. Aí eles mudaram para uma outra plataforma que também não reconhece o documento, nem o RNM. Não reconhece o RNM. Ele é só feito para RG. É mais um daqueles serviços que existem inúmeros formulários e sistemas brasileiros que só comportam o RG. E qualquer pessoa que tenha um documento diferente disso, seja em números, seja em letras, enfim, quantidade de letras ou números, o sistema não comporta. Então a pessoa não consegue se cadastrar e não consegue ter acesso. Então, assim, os direitos são os mesmos, mas, assim, o acesso é muito dificultado. Tanto por má vontade, por xenofobia, preconceito, tanto por uma falta de sensibilidade, assim, de pensar, nossa, existem pessoas que vivem no Brasil e que não têm RG. Como eu posso juntar essas pessoas? Ou pessoas que vivem no Brasil e não conseguem agora, com a nova também normativa da Receita Federal, emitir o CPF. Como que eu trago essas pessoas? Como eu posso... Que outro documento eu posso fazer ela trazer? Eu posso aceitar um documento de identidade de outro país, entendeu? Então, enfim, né? Essas coisas, assim, você impedir uma criança de ter o uniforme ou de ter o material escolar porque ela não tem um determinado documento, que ela tá matriculada, assim, é uma... Gente, é uma crueldade, assim, é um absurdo. E acho que interessante a gente pensar assim, a Manu trouxe essa questão da má vontade, né? Eu acho que isso opera sobretudo nos níveis decisórios, né? Existe uma má vontade na ponta também, claro, mas eu acho que ela tá muito na ignorância, assim, né? Então é isso que o Carlos trouxe. Pô, o funcionário do banco, às vezes ele fica com receio de abrir uma conta, que ele fala, pô, se eu aceitar esse documento aqui que eu não sei se vale, né? Será que depois eu posso ser responsabilizado por isso? Então, assim, muitas vezes, justamente o que falta é acessibilizar essa informação, transformar os sistemas para que eles sejam compatíveis com a documentação migratória. E assim, pô, olha o absurdo, né? A gente tem a própria documentação que o governo emite e produz não é aceita pelo próprio governo, né? Então, uma coisa estranha. É um cachorro atrás do rabo. O Brasil não é para amadores, né? Como diz meu amigo João Chaves, defensor maravilhoso, o Brasil não é para amadores, né? É uma coisa estranha, não? Porque é isso que você falou. A gente tinha um protocolo, depois tinha um RNM, que dá o governo. E não é reconhecido pelo mesmo governo. Eu não entendo. Me perdi. Mas, desculpa. É que eu acho que o caminho mesmo é sensibilização, capacitação, enfim, fazer formação, né, com as pessoas que estão atendendo nos diversos serviços públicos, porque, de fato, tem muita desinformação. Você comentou sobre uma mãe boliviana. Esses dias a gente, lá no CEDIC, nós fomos contactados por uma UBS lá da Zona Leste, que queria conversar sobre estar recebendo muitos migrantes e não saber lidar com isso, assim, não saber, assim... como atender, por que os migrantes não estão aderindo, especialmente as mães que não estão aderindo ao pré-natal, por que, enfim, como falar, o que falar. Então, assim, eu acho que se juntar a sociedade civil, as pessoas interessadas e os serviços também interessados nisso, dá para fazer inúmeras capacitações, dá para ir, isso sabe? Que eu ia perguntar, quem levaria essa responsabilidade de capacitar aos funcionários do Estado para chegar até aí? Eu acho que a responsabilidade devia ser do governo, né? Assim. Mas, para isso que existe... Mas para o governo a gente não conta em voto. Sim. Mas o governo seria o federal, municipal, estadual? Eu acho que, por exemplo, a questão... enfim,
pode ser, dependendo do serviço, atribuído àquela esfera, né? Então, se é um serviço estadual, acho que seria de responsabilidade estadual. Mas eu acho que também cabe à sociedade civil também ir atrás e falar, e bater na porta e falar, olha, vocês estão interessados em ouvir sobre a população migrante? Eu sei que vocês atendem essa população. Vocês querem saber mais sobre, sei lá, multiculturalismo? Vocês querem entender quais são as particularidades? Porque as pessoas ficam sem entender, assim. Por que, sei lá, enfim, falando aqui relatos que eu já ouvi de pessoas que se perguntam coisas inimagináveis sobre imigrantes, assim, e tem medo de perguntar, e tem medo e querem saber mais, mas não conseguem. Essa questão lá na UBS foi sobre isso, foi sobre por que as mulheres não estão aderindo ao pré-natal, as mulheres migrantes. E daí a gente fala, olha, porque talvez no país dela não existisse isso, talvez fosse de outra forma, talvez ela... cultural. Exato, ela não vê sentido. E talvez você precise explicar, olha, aqui no Brasil a gente faz isso, é importante por causa disso. E falta um pouco esse olhar, porque as pessoas interpretam, pelo menos muitos agentes públicos interpretam como que a pessoa não tá interessada, que ela não tá nem aí, que ela é vagabunda, que ela é isso, que ela não tá preocupada. E daí entram diversas interpretações também na escola, no serviço de saúde, que a pessoa não é uma boa mãe, que a pessoa não enfim, não tá cuidando dos filhos, porque ela tem práticas diferentes de criar o filho, enfim, que não são... que a pessoa não tá preocupada, enfim, com a saúde, e inúmeras coisas, né? Assim, nas escolas, o diagnóstico de autismo em crianças migrantes é muito maior do que dos brasileiros, porque a criança, enfim, não consegue se expressar naquela língua, sei lá, apresenta outros comportamentos, e daí o que as pessoas vão interpretar? Ah, ele é autista. Ah, ele tem síndrome do opositor. Ah, ele tem não sei o quê. TDAH. Exato. Ele é hiperativo, não sei o que é. E é uma criança que às vezes só não tá conseguindo se comunicar. Exatamente. E tá em outro ambiente. Aí então, encaixa nisso. Exato. Então falta isso. Falta conversar com os professores, falta conversar com os agentes de saúde, pra você entender. A gente, nessa conversa também lá na UBS, existia um agente de saúde que estavam querendo chamar o conselho tutelar porque uma mãe migrante, com seu filho migrante, ela não estava aderindo a um determinado tratamento. E daí, assim, você já parou para pensar que talvez essa mãe migrante não tenha uma rede de apoio? Ela não consegue ir até o UBS? Ela, sei lá, é mãe solo aqui, não tem ninguém com quem deixar as crianças. E se você compara, é uma realidade que pode atingir sei lá, a Chibola Mumunza do Congo, como a Maria Concepção lá para Esópolis. Ou seja, você coloca uma com a outra e pode ser calcada. É igualzinha. Porque também são mais solo, porque tem uma situação de vulnerabilidade, porque ou vou trabalhar ou com quem deixo a criança, ou minha nenê está pequenininha e... O acesso a outra coisa. Será que no trabalho deixam eu sair mais cedo para pegar a meu bebê na casa da minha vizinha? Ou seja, é uma realidade que atinge a todo mundo e que não pergunta, você é de onde? Não. Atinge e vai. Não tem por que diferenciar, né? Sim, e daí é o que a gente falou, né, sobre a documentação. Como a documentação, ela também impede o acesso a algumas coisas, às vezes a mãe teve um problema na matrícula da creche, às vezes a mãe não conseguiu, e daí não tem com quem deixar a criança, e como que ela vai ir na UBS ou levar a criança, enfim. Inúmeras questões que precisam ser levadas em conta e que precisam, enfim, que os agentes, né, quem tá na ponta, precisa entender. Nem todo mundo vai ter o documento que você acha que precisa. Não precisa desse documento. Você pode atender com, sei lá, um CPF e um comprovante de residência e o documento do país de origem. Isso já é o suficiente para você identificar a pessoa. Entendeu? Você já consegue fazer um atendimento com isso. Você não precisa do RNM com a data válida. E também nem precisa que o comprovante de endereço tenha o seu nome. Sim. Porque o acesso à moradia, eu acho que é um mal para todo mundo, brasileiro e não brasileiro. Conseguir alugar direto com o proprietário é uma odisseia. Entrar com, seja, uma seguro-fiança, uma imobiliária, nossa,
Com a imobiliária é mais difícil. É um parto mesmo. É muito mais difícil com a imobiliária. A gente está chegando no país. Como é que você me vai pedir 3 meses de aluguel, carta de trabalho, carteira assinada, não sei o quê? Gente, eu tenho 15 dias que cheguei, tá o dinheiro aqui, você pode? Ou tem vezes que ele fala assim para pagar um ano inteiro. Porque ele fala assim que não sabe se você amanhã vai embora, então eles... Ou se você é criminoso porque você é refugiado. Então eles falam assim, você é refugiado porque está fugindo. O ano inteiro, de uma vez, à vista. Então, não todo mundo chega já com esse dinheiro para vai pagar um ano. Não todo mundo é assim. Sim, isso que vocês falaram me lembrou a assistente social do CEDIC uma vez pegou um caso em que o migrante tinha literalmente acabado de chegar em São Paulo. Ele veio da Venezuela, acabou de chegar aqui, e daí ela foi tentar articular com algum abrigo para receber esse migrante. E daí ela ligava e o pessoal falava, não, mas qual é o CRAS do território? Não, a pessoa não tem território, ela acabou de chegar aqui. Não, mas onde ela mora? Pra saber pra onde encaminhar. Mas a pessoa acabou de chegar em São Paulo. Não tem CRAS do território, não tem território, a pessoa acabou de chegar aqui. E daí, Oi, minha filha, você pode fechar o caderno de receita do assistencialismo social que você tem na frente e se sensibilizar um pouquinho? Mas vamos fazer um exercício. Tá falando que não tem. Não tem, ou seja, tá no Tietê, na porta tá X, no Tietê. Ou seja, Qual o CEP? Qual o CEP do TT? E acontece mesmo. Sim, demais. E aí, como pensar em que as políticas públicas, certamente, que são geradas, criadas, pensadas, mapeadas pelos organismos públicos, por governo, seja em qualquer esfera, sejam realmente políticas para empoderar em direitos, sim, e não sejam políticas assistencialistas. Nossa. Eu estudei, viu? Eu acho... Sotaque todo mundo. Ela mesmo. Você sabe que assim, eu acho que primeiro de tudo, né, também acho que cabe a gente não demonizar 100% o assistencialismo, porque muitas vezes essa assistência em primeira necessidade, que não necessariamente faz a mudança estrutural, ela é fundamental também, né? Mas, claro, a gente tem que pensar em prazos maiores e de maneira estrutural. E aí, bom, como fazer isso? Acho que a melhor forma é a gente fazer barulho mesmo, né? Então, tem um podcast que fala sobre isso, conduzido por 2 migrantes, maravilhosos, inclusive. Ele tem 20 mil seguidores. Uma coisa a gente consiga. 22. 22! É uma forma da gente motivar isso, né? Acessar, fazer esses coletivos de imigrantes, né? A Manu trouxe aqui o Conselho Municipal, que é uma vitória muito grande, né? A gente institucionalizar isso, porque para dar forma e dar força mesmo a essas disputas. E claro, lembrar assim que também a própria associação de imigrantes é uma coisa muito recente no Brasil, né? Em termos de viabilidade legal, né? Até 2017 era proibido o migrante ele se associar e inclusive ocupar espaços em sindicatos, por exemplo. Isso, por mais que pudesse ocorrer na prática, era proibido na lei, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, a Diana Solis, que é uma das diretoras... amada. Exato, no sindicato de domésticas, é fantástico, sabe? A gente, é uma... E, claro, isso também é um reflexo de como as populações migrantes também estão nesses postos de trabalho, o que, por sua vez, é um reflexo também da dificuldade em acessar trabalhos, às vezes, mais qualificados, por falta de políticas públicas, por preconceito da sociedade, né? Então, assim, eu vejo que, poxa, claro, é um trabalho monumental, mas ele precisa começar a ser feito, né? Conscientizar a população, conscientizar os políticos, bater na porta dos gabinetes dos nossos vereadores, do nosso legislativo estadual também, e no executivo também, porque isso parte da política municipal também. Tanto que a gente tem, né, o plano de políticas públicas para migrantes, plano municipal de políticas públicas para migrantes, que, se eu não me engano, 2024 é a data limite para a implementação dele. Manu, me corrija se eu estiver errado. Mas assim, claro, é isso que eu trouxe no começo, né? Por enquanto está no papel e pouco a pouco isso vai sendo construído. E como a Manu mesmo trouxe, né?
Isso é também uma obrigação da sociedade civil, mas acho que justamente porque a sociedade civil ela opera nesse vácuo de atuação que o governo deveria suprir. E aí, na falta disso, a gente tem a sociedade civil super atuante, né? Isso é uma característica muito forte da pauta migratória. A gente vê que, talvez, mais do que na grande maioria das outras pautas de questões sociais, a pauta migratória ela tem uma atuação da sociedade civil fortíssima. Assim. A gente vê isso aqui em São Paulo, na Operação Acolhida, né? O quanto, inclusive, as organizações pastorais são importantes nesses trabalhos, né? É um movimento que faz as pastorais que acabam enchendo o vazio que não faz algum organismo governamental. Eles estão aí para dar aquele auxílio, né? Parece cimento que vai fechando buraco para que o trabalho seja feito. E é um trabalho, uma proeza enorme, um trabalho mesmo. Olha, Mari, eu acho que assim, dentro da pauta migratória, as organizações da sociedade civil elas são o cimento, a armação... viga... Todo mundo, assim, porque realmente, assim, a atuação desses grupos frente ao que o governo desenvolve, sobretudo se a gente sai da esfera federal e pensa na esfera municipal, na esfera estadual, inclusive nesses lugares onde isso não existe, né, é muito grande, assim. Em geral, chega antes, né? E, claro, não estou aqui também desvalorizando por completo o trabalho da Coordenação de Políticas Públicas para Migrantes e Promoção do Trabalho Decente de São Paulo. Secretaria de Justiça tem iniciativas interessantes. Mas, claro, é o que a gente falou, as necessidades são muito maiores do que o que é provido. Então, a luta continua e precisa continuar de maneira urgente e muito intensa. Certo. Manu? Então, sim, com certeza. Acho que aqui... Manu, é com você. Sim. Não, aqui em São Paulo a gente tem o CRAI, a gente tem o SIC, a gente tem, né, esses aparelhos do governo que atendem a população migrante, que fazem um trabalho muito importante. Mas São Paulo é a cidade que mais recebe migrantes do Brasil inteiro, né? Assim, na rede municipal, salvo engano, existem... mais de 7 mil crianças migrantes estudando aqui. Então, é um número muito grande. E as políticas não acompanham, né? Os aparelhos não acompanham isso. E precisa ser feito um trabalho muito grande, assim, nesse sentido, assim, da sociedade civil, de fato, que sempre foi muito, muito ativa. A DPU, né, também, que trabalha muito essa questão. Aqui a gente tem muita sorte, assim, eu considero, assim, que, apesar de todos os problemas, a gente ainda tem alguma coisa, né, alguma política municipal. Existe também uma... Além do municipal de acesso à saúde, né, pelos migrantes, existem políticas, assim, que estão sendo costuradas, mas em outros lugares do Brasil não tem nada. Mas é assim, porque, por exemplo, a gente não sabe que existem políticas públicas até que precisa delas, sim? Porque, por exemplo, lá na Venezuela a gente nunca precisou de uma política pública para acessar alguma coisa, porque não, sei lá, não existe, por exemplo, lá, a tarifa social da energia. Sim? Não existe uma organização onde você se cadastrar e ter acesso à cesta básica, a serviços de saúde. Então, aí quando você chega aqui e você começa a aprender e começa a receber informação que você tem direito a acessar isso, você fala, aí como se come isso? E como assim que eu tenho direito como é que disso? Como é que eu posso acessar isso? Exato. E como é que... Sério eu posso pedir uniforme para meu filho? Sério eu posso... Quando eu cheguei aqui, quando cheguei na Missão Passo, estava num abrigo, a primeira coisa que me falaram foi que eu tinha direito, naquela época era Bolsa Família. Eu não sabia que era Bolsa Família, então eu fui atrás de saber que era isso, não? E fiquei surpreso, porque eu falei assim, como que eu estou chegando tem um benefício social? Entendeu? Então, o que o Mário está falando, a gente não está acostumado a isso, e muitas pessoas em seus países também não tem esse tipo de benefício, ou projetos sociais, ou políticas públicas, não? Então... E que tiveste a sorte de encontrar um funcionário amável lá no CRAS de Tiradentes. Sim, que ele me orientou muito. Então, é isso também, depende, como você falou agora, depende da vontade da pessoa também. Isso influencia muito. E como conseguir, por exemplo, que a política pública seja duradoura
no tempo e seja realmente eficaz nas soluções para a transformação da vida das pessoas que acessam a ela. Eu acho que assim, voltando um pouco à pergunta anterior, que eu percebi que eu nem respondi. Sem problema. Falei de outra coisa. Mas eu sinto que o caminho é sempre trazer os migrantes para o debate, para o protagonismo e falar o que eles precisam, porque ninguém é melhor do que eles para dizer o que tá dando certo, o que não tá dando certo, o que tá faltando, o que funciona. Então, eu acho que isso de fazer uma política pública duradoura vai muito também nesse sentido, de ter um conselho que seja presente, atuante, de ter, enfim, mecanismos para as pessoas pautarem, né, o que elas precisam que seja pautado e criar formas de incentivar as pessoas a, enfim, a serem ativas politicamente e falar, olha, você, infelizmente, não vota aqui, mas você tem todo o direito de vir participar dessa audiência pública e falar qual é o seu problema, o que você precisa. Enfim, trazer as pessoas para a construção disso. Eu acho que isso é o que vai fazer com que as políticas públicas tenham vida longa, assim. É sempre ter pessoas avaliando, talvez a situação mudou, talvez agora precisa de outra, essa medida já não serve mais, precisa de outra coisa. Mas as pessoas aqui no Brasil, muitos migrantes ainda têm muito medo, assim, disso. Não sabem os seus direitos e têm medo de acessar os serviços públicos, muito por causa de estarem irregulares ou de não, enfim, acharem que alguma coisa vai acontecer. Eu sinto que nas pessoas que eu atendo, existem pessoas que sabem exatamente todos os direitos que elas têm e vão atrás de tudo, e é muito legal ajudar isso, mas assim, às vezes dá muito medo quando você chega numa pessoa e a pessoa acha que, sei lá, se ela for se apresentar na escola, matricular os filhos, ela vai ser deportada porque ela não tem documento, ou coisas assim. Eu sinto que ainda existe muita desinformação, existe muito medo, assim, aquela imagem de filme americano, que o pessoal vai chegar na sua porta, assim, vai te prender, vai te... Tem também um mito, assim, muito de Hollywood, nesse sentido de... Vai bater a porta, vai chegar a migra, não promigra, uma migra, vai... Isso também acontece, infelizmente, também acontece quando aqui em São Paulo, com trabalho escravo. Muitas pessoas que trabalham em oficinas de costura e implementam esse medo também, que falam assim, se você sair na rua, vai ser preso, você vai ser deportado. Então as pessoas ficam com uma bola de medo, só trabalhando aí, e eles sabem que estão sendo abusados, mas eles também têm medo que se eu vou sair, posso ser deportado, não posso mandar mais dinheiro para minha família que está lá em Bolívia, no Peru, ou qualquer outra parte do mundo. Então isso também depende das pessoas, e essa falta de informação também. Faltaria algo... vai. Não, é que o Carlos falou, né, dessa questão das pessoas que são tão reduzidas a trabalho análogo escravo, né? E hoje, subindo pra cá, eu vi no elevador uma notícia da Operação Andrapodon, que prendeu 8 pessoas que estavam envolvidas em... resgataram pessoas da situação de trabalho análogo ao escravo, né? Esse termo resgate também pode ser problematizado aqui, a gente marca um próximo episódio, né? Mas assim, eram pessoas que trabalhavam 14 horas por dia e passavam 24 horas por dia dentro do ambiente de trabalho, né? E isso é muito comum, assim, as pessoas retêm documentos, usam desse terror psicológico para que as pessoas não possam acessar nada. Eles pegam um documento falando que eles vão resolver. Não, eu vou contratar um advogado. Eu vou facilitar toda a sua documentação enquanto você trabalha, mas não, eles pegam documentação, é isso que você fala. Exato. Então fica com esse medo porque, nossa, ele tem o meu documento, eu não posso sair, vou ser deportado e... Uhum. E não é só ela que se prejudica nessa. Você falou a questão de enviar dinheiro para fora, né? Porque é muito importante a gente pensar quanto que as remessas internacionais são fundamentais nessa questão da migração, né? Então, às vezes a pessoa que está aqui trabalhando, ela está sustentando várias outras no país de origem, né? Acontece. É comum, assim, sobretudo de nações muito pobres, que a pessoa que vem para o Brasil, ou para outros lugares do mundo, enfim, ela é, assim, um investimento da família, né? Então, a família junta todas as economias que tem, manda o filho homem velho em idade...
Exato, tal. E manda a pessoa pra vir pra cá pra trabalhar, e aqui ela tá sustentando não sei quantas pessoas lá, sabe? Tá comprando sacos de arroz e enfim, garantindo muitas vidas. E isso, a pessoa pesa isso na hora de se arriscar em contradizer, em sair, contrariar a ordem, né? Minha mãe, Exato. meu pai, minha família que tá lá e que depende de mim. Sim. E isso ata muito. E acho que pegando um gancho assim, né? Como que a gente garantir que essas políticas, não só elas sejam duradouras, mas elas sejam eficazes e de acordo com o que as pessoas realmente precisam, né? Manu trouxe essa questão da participação ativa e em primeira mão das pessoas migrantes, isso com certeza é fundamental. E a gente deve combater a invisibilidade estatística. Invisibilidade estatística, agora sem me enrolar. Chique esse nome, né? Vamos chamar Pulque para deletrear? Então, mas é justamente isso, assim, né? Muitas vezes os migrantes eles não são considerados nessa mensuração de como os serviços estão operando. A gente já tem um problema gigantesco aqui no Brasil, né? Não vou nem mencionar o quanto a falta de censo com C, né? O censo demográfico tá atrapalhando a gente, né? Mas, poxa, em quantas outras situações os migrantes eles não entram nessa conta e, portanto, eles não são considerados não só nesse diagnóstico, mas principalmente na elaboração. Então, isso, claro, tem reflexos devastadores para essas populações. Né? Eu lembro que essa questão passava muito nos Estados Unidos, que a população latina era meio que esquecida. Acho que, não sei se foi no governo do Obama que ele implementou para eles começar a votar. Aí todo mundo se interessou por o voto latino, porque na Flórida decidia muitos votos, decidia também até as presidenciais. Então acho que foi uma mudança muito grande. Seria muito, não sei, seria muito ambicioso trazer esse exemplo, né? Já que muitas coisas as pessoas de aqui do Brasil copiando dos Estados Unidos, da Europa. Acho que seria interessante trazer esse exemplo, né? De ver se a população migrante, que não só a latina, tem europeia que tem muitas que fazem parte aqui de nosso São Paulo, assim, no Brasil, que acho que na hora de fazer voto, acho que mudaria as políticas públicas. Tenho certeza que mudaria muito, não? Porque já vem com outro olhar, outro interesse, como você falou no princípio, que fala que simplesmente os vereadores não vêm, assim, não fazem muito porque não trazem voto, não conta. Acho que já no caso contrário, já a história seria outra, né? A gente pode começar a votar o ano que vem. O Victor vai fazer o trâmite da nacionalização da gente. Naturalização. Pois desculpa, Manu, vai lá. Bom, esqueci o que eu ia falar. Segue, Manu. Deu branco. Eu ia falar que eu acho que isso não é só com os migrantes, sabe? Eu acho que existe uma... Enfim, eu acho que é intencional o Brasil impedir que certas populações votem, assim, que eu acho que são as populações que o governo, enfim, que a sociedade considera indesejadas, porque as pessoas que são condenadas também não podem votar quando você é condenado criminalmente. As pessoas em situação de rua também não conseguem votar. Os migrantes também não votam. Enfim, eu acho que existe algo deliberado, assim, de impedir certos setores assim, da sociedade de exercer o direito a voto. Eu sei que há uns anos atrás houve a campanha, né, Aqui Vivo, Aqui Voto, para que os migrantes tivessem esse direito, né, tivessem direitos políticos, no geral, assim. E que, enfim, também deu naquele projeto de lei que acabou não indo pra frente. Mas, pra mim, parece algo muito, muito deliberado, assim, já eu acho que é algo do Brasil. Tanto que, muitas vezes, o próprio município de São Paulo, quando a gente vai falar de questão de política pública para migrantes, eles falam, mas tem o Centro Pop Rua, como se população migrante e população em situação de rua fosse a mesma coisa. Eu já conheci muita gente, assim, no terminal, no metrô, assim, pessoas que estão chegando de outros estados, seja da Venezuela, seja da população africana, da Latinoamérica toda, e aí eles falam, para onde eu vou? E a gente se identifica, sabe? A gente vai no metrô, vai no terminal, e aí a gente olha para alguém, olha, tá passando mal, e ela não é daqui. Ou essa pessoa não é daqui.
E aí a gente já tem aquele assunto que parece um imã. Não, eu vou lá. Eu vou lá e o Carlos fala, Mari, calma, não quer levar pra casa, vamos fazer tudo como tem que ser. E aí vai e conversa. E quando a pessoa, por exemplo, no caso, se a pessoa fala espanhol e a pessoa tá perdida, tem criança do colo, assim, no terminal de Barra Funda, assim, recém chegou do busão e tá com aquele olhar perdido, você chega até ela e fala, você tá bem? Desculpa, tu estás bem? Como se fosse uma bocanada, sabe? De um fôlego, um assunto de... Sí, yo no sé dónde estoy, y cómo hago y para dónde voy. Me dijeron que me iban a venir a buscar y no estoy aqui sola, tô desde ontem na noite aqui. Então, isso. E aí, quando a gente começa a articular. E isso a gente que conhece a rede a qual vai acessar, certo? Porque a gente já teve acesso a ela e foi atendida por essa rede. Mas aquele que quer simplesmente ajudar... O cidadão de a pé, como fala, qualquer brasileiro, vai atender a mão e fala, e para onde eu levo? Levo para casa? E agora? Que levo para lá na delegacia e eles vão me orientar? Chama a polícia? Chama a polícia? A quem posso ligar? E agora, o que faz? E por geral mandam para o Centro Pop. Não, tem que ir até os mesmos abrigos. Caem naquela burocratização da emergência. Não, ela só pode entrar com um encaminhamento do Centro Pop porque a gente não sabe de onde. Olha, é uma mulher, não tem roupa nenhuma, só que tem no corpo. A criança tem fome. Tem criança, então tem lá no outro... Então é no outro abrigo porque a gente não recebe criança. Por Cristo Jesus. Vamos levar para casa, é mais fácil. Sei lá, não sei. Então isso também burocratiza muito, atrapalha muito com respeito a essas soluções que deveriam ser muito mais ágeis, muito mais fáceis. A gente não pede que seja assim, imediatismo, mas a gente precisa que seja eficaz e acessível, né? Então voltou o branco? Eu tava pensando aqui, né? Eu acho que meu pensamento foi longe aqui, mas eu vou retomar, né? Porque assim, acho que um ponto pra gente ter mais eficácia nessa luta, né? É a própria população brasileira se engajar nisso, né? Isso passa por um processo de conscientização da nossa população também, né? A gente, passar a escolher nosso voto em políticos que vão considerar a causa migrante também. Passar a fazer o barulho nas redes sociais e onde quer que seja, né, nas ruas, enfim, agora que a gente pode voltar a se manifestar na rua, felizmente, né, também pelas causas migrantes, né, aderir, procurar saber o que são as lutas dessa população para que a gente possa endossar isso, né, porque, enfim, o nosso time de quem luta para isso tá perdendo por enquanto, né, a gente tem que somar forças nisso. Então, acho que é um dever de cada cidadão brasileiro também, claro, dos que têm consciência social, mas se engajar nisso. Educar a pessoa. Exato. E um processo que, esse podcast mesmo tá fazendo, né? A gente transmitir essas dificuldades e, né? Pensar em soluções. Exato. Vamos ficar num problema, não. Faltaria alguma política pública dentro do cardápio de políticas? Nossa, acho que muitas. Muitas. Eu acho que, por exemplo, questão de moradia, né? Nos sistemas, para você se cadastrar, para, enfim, fazer parte dos programas de moradia, já tem a questão de não aceitar alguns documentos migratórios, né? E de também não estar inserido ali os documentos de país de origem também. Então, a pessoa já não consegue se cadastrar para entrar no programa, que também é incipiente, vai demorar anos, se é que vai dar em alguma coisa, né? A pessoa receber a casa dela. Mas, enfim, acho que na questão de moradia, já pelo falta um sistema que abranja, né? Que abarque essas pessoas, mas falta política pública específica para moradia de imigrantes. Porque os migrantes, assim... uma parte muito grande deles, pelo menos assim aqui em São Paulo, mora em ocupações, ou mora em cortiços, invasões. E o poder público, assim, essa população que mora nesses lugares já é invisibilizada. E não contabiliza, não existe uma política pública para saber quantos migrantes moram em ocupações, quantos são, quem são, assim, como a gente pode...
incluí-los na nossa conta, quando a gente for contar quanta moradia precisa ser construída em São Paulo, quantos prédios precisam ser, enfim, fazer parte, utilizados. Exato, obrigada. Porque não precisa construir, né? A gente tem moradia Exato. sobrando, na verdade, né? Então, existe uma forma... Não? Precisa existir uma forma, entendeu? Para incluí-los nisso. Assim, acho que na questão de moradia, acho que em todas as políticas públicas precisa ter uma forma de incluir os migrantes, porque migrantes são pessoas que não têm moradia, migrantes são pessoas LGBT, migrantes são pessoas negras, assim. E daí, toda vez que vai construir uma política pública para essas populações, precisa lembrar que aqui no meio existem migrantes. E precisa encontrar uma forma de colocar essa característica também. E o que a gente vai fazer com as pessoas LGBT migrantes? Assim, como a gente pode incluí-las aqui? Ou pessoas negras, enfim, qualquer política pública específica, você precisa lembrar que existe uma população muito numerosa aqui em São Paulo que é migrante e que precisa ser incluída. Eu acho que políticas públicas faltam muitas. Precisa de informação, capacitação, sensibilização dos agentes. Precisa também, mas aí já é a nível federal, de normativas, né, e regulamentações, portarias que, de fato, estejam de acordo com a lei de imigração e com a realidade dos migrantes, em questão documental especificamente, né, assim, documentos que os migrantes, de fato, tenham como apresentar e não pedir uma documentação que os migrantes não têm. E daí eles nunca vão conseguir acessar o direito à documentação, que está na lei de imigração. Enfim, existem inúmeras coisas que precisam ser feitas. Assim, a política pública específica que eu consigo pensar agora, com certeza, de moradia, que é uma pauta assim, que está muito recorrente, né, assim, por causa da decisão do despejo zero, né, do STF. Teve até a manifestação do pessoal pedindo para que não hajam despejos, que foi o que foi decidido durante a pandemia e agora se pede para que isso continue. E eu sei que existem muitos migrantes que estão nessa luta e que a moradia aqui em São Paulo já é complicada para os brasileiros, mas para os migrantes que não têm documento, durante a pandemia perderam renda, sofrem com xenofobia, as pessoas cobram mais, as pessoas passam a perna, o aluguel, sabe? Os migrantes muitas vezes acreditam... fazem acordos verbais e daí não sabem direito a lei, e daí a pessoa começa a aumentar, todo mês aumenta o aluguel da pessoa. Ai, menina, donos, proprietários de apartamentos que não reconhecem o depósito da gente, que não querem devolver depois. Nossa, gente... Sim, as pessoas se aproveitam muito da situação e daí começam a aumentar o aluguel todo mês e a pessoa não sabe que não pode aumentar o aluguel todo mês. Coisas assim, sabe, que vão acontecendo e eu acho que uma coisa que é muito urgente é que exista uma política pública de moradia para a população migrante de São Paulo. Assim, eu sinto que é uma questão que já passou da hora de começar a olhar para essas pessoas que durante a pandemia perderam renda. Muitos trabalhavam no comércio, né? Então, assim... já perderam renda, já não tem documento, as pessoas não querem alugar, quando alugam já encontram 1000 empecilhos. Precisa ter uma política pública específica para essa população. Vamos começar a fazer barulho para votar, para ser contados realmente dentro das necessidades do governo e de todas as esferas do governo. Porque se a gente, infelizmente, não virou um número para eles contar logo... Não faça barulho, se a gente fica calado, assim, não vai ouvir a ninguém. Não vai ouvir a ninguém. Gente, hoje foi... Como se diz? Maravilhoso. Não, como chama? A gente chama de folheto. Do folheto. Sabe aquele quando você chega no CEDIC e entrega um folder de informação total? Isso, bem minucioso, bem assim, tá. Foi maravilhoso ter vocês aqui, a gente agradece muito. Eu acredito e sei que todo mundo que nos assiste, seja pelo YouTube, pelo Spotify, por onde? O outro? Por Instagram também. Por Instagram, por Deezer, sei lá, a gente tem todo lugar. Todas as plataformas. Disponível em todas as plataformas. Exato. Vão conseguir entender muito bem. Este podcast é para isso, para que seja acessível, para que a gente fale a língua que fala o comum,
que seja digerível, que seja entendível para todo mundo, né? Basicamente isso. E aí, como a gente fala de sotaque, seu sotaque é de onde? Então, meu sotaque é misturado, porque eu sou do Mato Grosso, mas eu moro em São Paulo faz 6 anos. Tá. 6, 7 anos, algo assim. Então eu acho que fica meio termo, não é nem lá, nem aqui, é meio... Eu tenho que 3 anos de lá, 3 anos de aqui. Não, ela nasceu lá. Ela já nasceu com o sotaque de entendi. Mato Grosso. E você? E você, Victor? Nossa, eu sou paulistano, né? Então, da cidade de São Paulo. E acho que eu tenho um sotaque bem pronunciado, assim, daqui da cidade. Até me zoou um pouco por isso quando eu tô fora. E acho que, além disso, o meu pai ele é da Moca, que é um bairro... Italianíssimo, né? E meu pai ele é aquele italianão tiozão, assim, que fala o R... Aliás, eu cresci ouvindo a frase Orra Vitô, quando ele queria me falar, Orra Vitô, o que é isso, tal? Vinha me dar umas carcadas lá, eu merecia também. Mas... Então, eu acho que eu herdei um pouco desse R truncado dele aí. Acho que meu sotaque é paulistano com toques de moquenses. Moquenses, nossa. É chique isso, não é? Isso, chiquérrimo. Então, vamos fazer o que pedimos para os nossos convidados, que é aquela palavra em português que vocês gostam muito. A palavra mais linda que vocês têm no português. Nossa, tinha que ser em português? É. Ai, gente. Pegou, porque eu pensei em outra palavra. Nossa, é difícil. Vou falar o que eu tinha Difícil? pensado. Essa? Porque... Difícil? É difícil? Tá bom, gente. A palavra da Manuela é difícil. É difícil. Pode contextualizar como você quiser mesmo. Não, é que como eu assisti, né, vocês fazendo o primeiro podcast, eu já pensei na palavra. Aí eu pensei... Já. Pô, Manu, tá entregando, eles trocaram de roupa até, cara. Não era pra falar. Sem problema. Ai, gente, desculpa. Mas, enfim, eu tinha pensado, porque assim, em árabe... Olha lá, o árabe veio, o árabe veio. hoje Não, eu vou falar que lá. Vai, o Manu. árabe eu vou ter que falar, né? Desenrola o árabe pra gente que a gente tá esperando esse momento. Então, no árabe, a maior parte das palavras tem uma raiz trilítere de 3 letras. Ai, meu Deus, eu já Que- aprendi Nossa, demais. eu Não já, entendi nada. pode ser trilítere a primeira palavra que você explica pra Trilítere. gente? Eu já me perdi nessa. Não, calma, é bonito. Ó, aí todas as palavras, enfim, que tem essa mesma raiz, geralmente são relacionadas ao significado. E daí a palavra advogada, em árabe, é muhamia. Que lindo. E daí a palavra proteção é ramaia. Então, advogado vem de proteção, que é o que protege. E bom, nós somos advogados, né? Bonito, viu, gente? Advogado não só, enfim, é trambiqueiro também. Também protege. Adorei a defesa de classe com crítica de classe. Viu? Importante. É isso aí que você tem que estar. Esse é o patamar. Equilíbrio, né, gente? Tá. E sua palavra em português? Nossa, em português? Isso. Ah, gente, eu pensei aqui, talvez meio clichê, mas, poxa, não deixa de ser legal também. Humanidade, né? Eu acho que a gente enxergar em todas as outras pessoas um ser humano que nem nós mesmos, né? E isso presume não só direitos, né? Mas todas as questões culturais, psicológicas, de necessidades humanas mesmo, que a gente deve entender que são comuns a todas as pessoas. E em português? Agora, uma palavra em português que não tenha tradução. Saudade. Tem sim. Tem? Saudade em espanhol é estranhar. Pô. É outro sentido. Sabe? Inconstitucionalissimamente. Não, brincadeira. Nossa. Poxa. Uma palavra em português que você não consiga traduzir em outra língua. Nossa. Agora veio, né, a pegadinha mesmo. Ai, viu? Eu sei uma. A ver. Fuleiragem. Fuleiragem. Sensacional. O que significa fuleiragem? Cara. Vai lá no Nordeste e você vai escutar Oxi. É fuleiragem. Eu Tem aprendi uma em um churrasco com o nosso amigo Kushi. Bagulho. Bagulho. Nossa, e bagulho é bem amplo, né? Não sei se é amplo, mas bagulho pra gente não sei o que é bagulho. Não tem. Eu gosto de cachorrada também, acho que. Perdão, Kushi, o microfone. Cachorrada. E você? Ai, difícil.
Uma palavra que não Mais tem difícil que o tradução. árabe não tem nada, menina. Não mesmo, Já gente. lançou triliter aqui, pô, agora é fácil, né? Você escreveu isso aí? Não, claro. Assim que negócio. Fiquei na Eu vou pesquisar chegando em casa. Ai, gente, nossa, não sei. Acho que tem muitas palavras, assim, né, típicas brasileiras, assim, sei lá, gírias que a gente usa, adjetivos. Isso é muito difícil de aprender baixo para a calão. gente, não as gírias. É muito difícil. Sim. Ai, difícil. Vou puxar pra minha terra. Vai. Tem uma interjeição que a gente usa lá em Cuiabá, que é vote. Vote, que Isso, isso? vote, gente? exato. Vote, que isso? É isso, é pra você usar pra uma coisa que é isso, sabe? Ah, opa. Aí, pegou, viu? Celpebras, é comigo. É 20 de uma vez. O certificado português. Não precisa nem fazer, né? Só fibrar, já naturaliza agora. Ótimo. Cuiabana ainda. E agora, uma palavra noutra língua que vocês acham bonita. Ai, eu antecipei, viu? Viu? Também, tá bom. Mas finge demência como se pegamos a você Tá do na bom. Vai. Poxa, olha, o que eu acabei de pensar agora... Cara, eu pensei na... Clichêzão de novo, mas, poxa, os clichês também, eles são clichês porque às vezes são bons mesmos, né? Ah, tem aquela famosa Ubuntu, né? Que é uma palavra que é em Quimbundo, né? Que é um idioma integrante da matriz cultural Bantu, que é uma matriz gigante na África subsaariana, né? E que, segundo o que eu anotei aqui, ela fala muito da... significa toda uma filosofia, assim, né? Que fala da humanidade com os outros. Tô repetindo aqui humanidade, né? Mas não tudo importa. bem. Mas acho que isso está inserido a humanidade com os outros, esse amor ao próximo, a capacidade de compreender, aceitar e se solidarizar e ter esse desejo de felicidade e harmonia entre os povos. E eu acho que, pô, num mundo que tá em guerras constantes, né? Não só da Ucrânia que todos os jornais noticiam e que realmente é muito triste, mas todas aquelas que os jornais também não noticiam, né? A gente tem que prezar muito por isso e não só pensar naquilo que está distante, mas em como a gente trata todas as nossas relações pessoais, as pessoas próximas da gente, da nossa família, as pessoas que trabalham pra gente, as pessoas para as quais a gente trabalha, né? Exatamente. Ubuntu pra todo mundo. E você? Ah, eu Deixa acho que... adivinhar. No árabe? Não. Não, então, eu acho que eu já falei a palavra, né? Eu acho que eu escolheria... Ah, verdade, você já falou. Advogada, Sim. certo? Mohamia. Como é que tá? Tô bem? Mohamia é a mulher. Ah, pô, é que eu... E homem? meu árabe tá meio Advogado? enferrujado. Mohamed. Mohamed. Viu? Olha só, anotando aqui. Ixi. Mas eu acho que eu escolheria Hamaia, que é a proteção, né? E que também pode dizer outras coisas, como garantia, como algo nesse sentido, né? Acho que na nossa profissão, e acho que esse podcast tem tudo a ver com isso, né? Que é a garantia dos direitos, acesso a direitos, acesso à dignidade humana, você ser um ser humano já implica você poder, enfim, tudo. E devia implicar, né? Assim, devia poder. Você tá aqui existindo, você é um ser humano no Brasil, em São Paulo, então você poderia ter todos os seus direitos protegidos e garantidos. E não é o que acontece, mas a gente como vai deveria lutar por ser. isso. Exato. Vai fazer o barulho, por isso que a gente tá aqui. com vocês. Já era. Olha, Mari, isso pode ser mal interpretado. Ah, mas eu não falo português. Tem aquela exoneração. Justo, tá certo. Tudo bem, gente. Muito obrigado. Graças a vocês dois por estar aqui. A gente fica honrada. Vocês são parte de nós. Assim, a gente está conhecendo hoje a Manuela, mas você vem super recomendada por um cara que é nosso coração, que é o João. E, nossa, você super representou. Você super representou, deu todo o tamanho possível na falta dele, mas a gente agradece, a gente dá graças para vocês e a gente fica honrada. A gente ama vocês. Muito obrigado mesmo, esse espaço aqui. Bom, primeiro eu já falei, eu tô muito feliz que vocês estão fazendo esse podcast, porque as pessoas precisam ouvir mais vocês.
E estar com vocês sempre é um momento de muita troca, assim. Eu aprendo muito estando aqui, eu aprendi muito hoje aqui. Tô muito feliz de ter participado. Que legal, gente. Isso foi. Tomara que vocês virem os mais ouvidos aí do podcast, do Spotify, todas as plataformas. Sim, já quero participar da temporada 2, 3, 4. Todas. A gente fez uma lista de temática, a gente tem mais ou menos uns 3, 4 anos de podcast. Ótimo, excelente. Lembrem de mim quando forem famosos. Não, você já é famoso. É o contrário. Exato. Vai lá. A gente deixa eu aproveitar e fazer um jabá aqui então. Vai. Ô pessoal, eu produzo conteúdo aí, tô nessa luta pra cada sim. vez tentar fazer isso melhor e quem sabe um dia viver disso. Por enquanto os boletos são pagos de outra forma, mas quem puder dar uma força e tiver interesse, me segue aí nas redes sociais. Vai. Victor Você tem? Del Vecchio. Eu não... DELVECCHIO. Eu acho. Você, mano. Então, eu não tenho rede social, mas Que hipster. Muito misteriosa. Nossa. Mas eu queria falar do Centro de Direitos Humanos e Cidadania do Migrante, que é onde eu trabalho. E, enfim, sigam nas redes sociais. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum questionamento, não sabe para onde encaminhar uma pessoa, pode entrar em contato com a gente. A gente tem diversos projetos também. A gente não só tem atendimento, a gente também tá com um projeto muito legal que chama Tendas de Cidadania, que é para crianças migrantes de 6 a 12 anos. Tá rolando 2 vezes por mês em localizações diferentes e vai rolar o ano inteiro. Tá rolando na SP Escola de Teatro, no Brás, e na Biblioteca Cora Coralina, em Guaianazes. Então, se você conhece crianças migrantes dessa região, não precisa ser dessa região, mas aqui para se deslocar, né? Mas se você conhece crianças migrantes ou crianças brasileiras também, porque o intuito é trabalhar, enfim, com as crianças migrantes e brasileiras, cultura de paz, diversidade, diversas culturas. Então, assim, tá muito legal o projeto. Divulguem, recomendem, sigam a gente nas redes sociais. E se você não conhece ninguém, que tenha criança migrante, refugiada ou brasileiro, você pode doar tinta guache, papel, cores, brinquedo, todo junto, todo funciona, todo serve, gente. E, inclusive, você que conhece em grupos econômicos idôneos, cara, faça conexões pra gente patrocinar esse podcast, esse projeto maravilhoso aqui também. Isso Caixa, merece. tá do olho, Caixa. Fortalece aí. Obrigado, gente, mais uma vez. E esperamos ter vocês de novo por aqui. Por favor. Você é o primeiro e o último, então a gente vai a seguir falando com vocês. Obrigado, são maravilhosos. Gente, Sotaques do Mundo chegou aqui graças a Estúdios Tônica, Encurtimento e Produções. E se você quer entrar em contato conosco, é só seguir na rede social, no Instagram, Sotaques do Mundo. Um abraço e esperamos você na próxima semana. Até mais. Você ouviu Sotaques do Mundo com Marifer Vargas, Carlos Escalona e seus convidados Manuela Santulo e Vitor Del Vecchio. Fique ligado em nossas redes sociais e plataformas digitais @Sotaques do Mundo e não perca os próximos episódios.